Você já pensou que Deus pode se cansar do seu canto? Não do canto santo, não da liturgia verdadeira, mas daquele canto que tenta cobrir uma vida que não quer se converter. Amós hoje coloca uma lâmina no meio do nosso altar. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Imagina isso. Uma assembleia reunida, festas religiosas, sacrifícios, música, palavras sagradas e Deus dizendo: eu não quero ouvir. Por quê? Porque o culto virou cortina. A boca louvava, mas a justiça estava seca. A voz subia, mas o coração continuava negociando com o mal. E aqui entra a pergunta que talvez você não queira fazer. A sua oração é oferta ou é maquiagem? Você canta para adorar a Deus ou para não ouvir a voz de Deus? São Galo tinha uma voz admirável. E ele não fez do seu canto um palco para a vaidade. A beleza nele nascia de uma alma ordenada. O problema não é cantar bonito. O problema é cantar bonito enquanto a vida cheira a túmulo. E o evangelho de hoje é terrível justamente por isso. Cristo atravessa o lago, entra numa região marcada pela morte, encontra homens possuídos, quebra o domínio dos demônios, liberta os que ninguém conseguia libertar, e a cidade pede que ele vá embora. Não porque ele fracassou, mas porque tocou nos porcos, porque mexeu no prejuízo, porque a libertação de 2 homens custou a perda de uma manada. E muita gente ainda faz o mesmo. Não expulsa Jesus com gritos, expulsa com escolhas. Senhor, entra na minha casa, mas não mexe no meu vício. Entra na minha oração, mas não toca no meu dinheiro. Entra na minha liturgia, mas não desce até os meus túmulos escondidos. Entra na minha fé, mas deixa meus porcos em paz. Esse vídeo é para quem ama a beleza da liturgia, mas precisa perguntar se a própria vida ainda é bela diante de Deus. Porque Cristo não veio ser decoração religiosa. Onde ele entra, os demônios gritam, os ídolos tremem, a lama aparece, e tudo aquilo que chamávamos de necessidade começa a cair no abismo. Hoje, você vai ouvir a história de São Galo, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão baseado na catena áurea que vai direto à ferida. Deus não quer uma boca afinada sobre um coração injusto. Ele quer culto que vire conversão, canto que vire caridade, fé que atravesse os túmulos, e uma alma que prefira perder os porcos a perder Cristo. Não assista como quem consome um conteúdo religioso. Assista como quem precisa responder diante de Deus. Quando Jesus toca no que sustenta o seu pecado, você se ajoelha ou pede que ele se retire da sua região? Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 1º de julho de 2026. Hoje, com São Galo, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da igreja a partir da catena áurea compilada por Santo Tomás de Aquino. Para responder diante de Deus, quando Jesus toca no que sustenta o seu pecado, você se ajoelha ou pede que ele se retire? História do santo do dia. São Galo nasceu na França, em família nobre e rica, mas desde cedo entendeu que sua vida não podia ser governada apenas por costumes sociais. Esperavam dele um casamento de conveniência e uma posição segura aos olhos do mundo. Ele, porém, já havia entregado o coração a Deus. Para não trair essa vocação, fugiu de casa e refugiou-se no mosteiro. Ali, sua alma encontrou a linguagem da oração. Galo se dedicou com zelo à Santa Missa e aos cânticos sagrados. Tinha uma voz admirável, mas não fez dela espetáculo. Seu canto servia ao altar, atraía os fiéis e ajudava o povo a entrar no mistério de Cristo. A beleza da liturgia nele nascia de uma vida reta. Sua fidelidade levou também à corte de Teodorico. E depois da morte do bispo Quinciano, o povo o escolheu como pastor. Galo não foi amado por agradar a todos, mas por unir humildade, firmeza e caridade. Como bispo, cuidou do rebanho nas necessidades concretas. A tradição recorda prodígios ligados à sua intercessão. A cidade preservada de um incêndio devastador,
e o povo socorrido diante da peste. Ele morreu em 1º de julho, deixando profunda comoção entre os fiéis, que passaram a invocá-lo nas horas de dor e necessidade. Sua vida lembra que o culto agradável a Deus não termina no canto bonito, mas continua na justiça, na caridade e no cuidado real pelos que sofrem. E sua vida nos pergunta: a sua oração sobe a Deus como uma vida convertida, ou é apenas um canto bonito sobre um coração que ainda negocia com o mal? Convertando-nos da liturgia sem conversão, da beleza sem justiça e da fé sem caridade, e busquemos adorar a Deus com um coração puro, obras retas e amor concreto ao próximo. São Galo, rogai por nós. Com São Galo, entramos na liturgia lembrando que Deus não se deixa enganar por canto bonito sem conversão. Escutemos a palavra como quem permite que Cristo atravesse os túmulos escondidos da alma e toque até os porcos que protegemos. Liturgia do dia. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, reestabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso dos vossos gordos animais de sacrifícios. Livra-me da balbúrdia de seus cantos. Não quero ouvir a toada de suas liras. Que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração. O salmo do dia será cantado pela Marcela e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma esse chamado à retidão e deixe que o Senhor revele se a sua aliança está apenas na boca ou também na vida. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, mostrarei a salvação que vem de Deus.
as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora, vamos ao Evangelho. Cristo atravessa para a região dos Gadarenos e revela o que acontece quando a salvação toca aquilo que uma cidade prefere proteger. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Você percebe o escândalo do evangelho de hoje? Jesus atravessa o lago, chega à região dos Gadarenos, encontra 2 homens possuídos, violentos, moradores de túmulos, tão destruídos que ninguém podia passar por aquele caminho. Cristo liberta os escravos do demônio e o que a cidade faz? Sai ao encontro de Jesus para pedir que ele vá embora. Aqui está uma das cenas mais terríveis do Evangelho. Os demônios reconhecem Cristo, os porcos se precipitam no mar, os possuídos são libertos, a notícia se espalha
e a cidade prefere perder o Salvador a perder sua tranquilidade. Prefere a antiga economia dos porcos à presença do Filho de Deus. E você? Quando Cristo toca aquilo que sustenta o seu pecado, você o adora ou pede que ele se retire? Não responda com pressa. Muitos não expulsam Jesus com palavras, expulsam com escolhas. Quando a confissão ameaça o vício, quando a verdade ameaça a reputação, quando a justiça ameaça o lucro e quando a conversão ameaça a estética religiosa que criaram para si mesmos. Amós grita na primeira leitura como um trovão: aborreço, rejeito vossas festas, livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Deus não está desprezando o culto que ele mesmo ordenou. Está arrancando a máscara de um povo que canta sem converter-se, sacrifica sem amar, reúne assembleias sem reestabelecer a justiça. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. A liturgia bela, sem vida reta, vira ruído diante de Deus. E que palavra dura para nós! Quantos querem incenso, canto, ornamento e doutrina correta, mas não querem que Cristo atravesse o lago e entre nos túmulos escondidos da alma? São Galo, cuja memória nos acompanha hoje, ilumina esse ponto. Ele tinha voz admirável, amava a Santa Missa e os cânticos sagrados, mas não fez da beleza um espetáculo de vaidade. Seu canto nascia de uma vida reta, de um coração entregue, de um pastor que cuidou concretamente do povo. Em São Galo, o canto não encobria a alma, revelava uma alma ordenada a Deus. E nós? Nosso culto revela conversão ou esconde decomposição? O Evangelho diz que os possuídos saíam dos túmulos. São João Crisóstomo explica que ninguém ousava levá-los a Cristo por causa da ferocidade deles, e então Cristo vai até eles. Repare, quando ninguém pode aproximar o ferido de Jesus, Jesus se aproxima do ferido. Quando o caminho está interditado pela violência, Cristo entra no caminho. Essa misericórdia desarma nossas desculpas. Onde dizemos não há solução, Cristo entra. O Salvador não teme os túmulos onde nós já desistimos de procurar vida. Rábano Mauro vê nesses túmulos uma imagem terrível: corpos sem a palavra de Deus, sepulcros de almas mortas pelo pecado. Uma pessoa pode caminhar, trabalhar, cantar, até frequentar ritos sagrados e ainda assim viver como túmulo. Por fora movimento, por dentro morte. O Salmo pergunta com indignação: como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e deste às costas a palavra dos meus lábios. A boca pode pronunciar a aliança enquanto a vida atrai. A língua pode cantar Deus enquanto o coração hospeda o mal. Os demônios gritam: que temos nós contigo, Filho de Deus? São Remígio comenta que a malícia deles nada tem em comum com a graça de Cristo, como a luz nada tem em comum com as trevas. Mas escute bem, essa frase não é apenas dos demônios. Ela aparece disfarçada em nossos pecados de estimação. Que tens tu comigo, Jesus, nessa área da minha vida? Que tens tu com meu dinheiro, meu corpo, meus ressentimentos, meus prazeres, minhas ambições, minhas conversas escondidas, minha internet, minha vaidade espiritual? Há lugares da alma onde queremos que Cristo seja visitante e não Senhor. São Jerônimo observa que a confissão dos demônios não é voluntária, mas arrancada pela necessidade. E isso nos humilha. Os demônios sabem quem é Cristo e tremem. Nós dizemos saber quem Cristo é e bocejamos. A presença do Salvador é tormento dos demônios, diz Jerônimo. E para nós, a presença de Cristo é o quê? Consolação, conversão ou incômodo que preferimos afastar? Vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios sabem que há juízo. Sabem que seu tempo é limitado. Sabem que a maldade não reinará para sempre. Mas nós vivemos como se nunca tivéssemos de prestar contas. A paciência de Deus não é ausência de juízo. E a libertação que Cristo oferece hoje será acusação amanhã se você a rejeitar.
Então os demônios pedem para entrar nos porcos. São Gregório Magno recorda que o diabo por si mesmo nada pode fazer. Ele não é soberano, é criatura decaída, limitada, permitida e julgada. São João Crisóstomo nota que Cristo permite isso para mostrar o poder destrutivo dos demônios e, ao mesmo tempo, revelar que eles não tinham poder nem sobre animais sem a permissão divina. Se precipitaram os porcos no mar. O que teriam feito com aqueles homens se a providência não os tivessem sustentado? Quantas vezes Deus impediu o mal de te destruir completamente? Quantas vezes a graça te segurou quando você mesmo se entregava? E por que os porcos? São Remígio lembra que os demônios se deleitam na imundície do pecado. São Beda ensina que os porcos simbolizam aqueles que se comprazem em costumes sujos. E que, se alguém não vive como porco, os demônios não recebem poder sobre ele a não ser para prová-lo, não para destruí-lo. Aqui está uma advertência séria. Não brinque com a lama e depois reclame da presença dos porcos. Não alimente impureza, soberba, mentira, crueldade e inveja, e depois se espante quando sua vida se inclinar para o abismo. O demônio gosta da lama interior. Pecado repetido, confissão evitada, consciência anestesiada, e Cristo diz apenas uma palavra: ide. E tudo se move. Os demônios saem, os porcos correm, o mar os engole. A região inteira descobre que uma força maior chegou. Mas a cidade faz a escolha mais absurda. Pede que Jesus se retire. São João Crisóstomo se espanta. Eles deveriam adorá-lo e maravilhar-se com seu poder, mas o expulsam. E acrescenta uma nota impressionante. Cristo não resiste. Parte, deixando como testemunhas os homens libertos e os guardadores dos porcos. Eis a mansidão terrível de Deus. Ele não força a permanência onde é rejeitado. Ele bate, chama, liberta, adverte. Mas se a cidade prefere seus porcos, Cristo pode deixar a pessoa com a consequência do que escolheu. Que medo deveria nos dar essa liberdade? Pedir que Cristo saia e ele sair. Talvez o inferno comece assim, não com uma explosão, mas com um pedido atendido. Senhor, não mexa nisso. Senhor, não entres aqui. Senhor, deixa-me com meus porcos. E Deus, respeitando a liberdade que Ele mesmo deu, permite que o homem fique com aquilo que amou mais do que a salvação. Amós nos mostra a raiz desse horror. Culto sem justiça. Odiai o mal, amai o bem. Não basta evitar o mal por aparência. É preciso odiá-lo porque ele ofende a Deus. Não basta admirar o bem em sermões, é preciso amá-lo quando custa. Não basta cantar bonito, é preciso permitir que a justiça lave a vida como torrente. São Galo canta contra a nossa hipocrisia. Ele nos diz sem precisar gritar. O canto só sobe puro quando a vida não está negociando com demônios. A beleza litúrgica é santa quando forma santos. Torna-se acusação quando encobre almas que não querem conversão. Então a pergunta final é inevitável. Qual cidade você é? A cidade que sai para adorar Cristo ou a cidade que sai para expulsá-lo? Você lamenta mais a perda dos porcos ou a escravidão dos possuídos? Você se comove mais quando Deus toca o seu pecado ou quando o seu pecado destrói a sua alma? Hoje, Cristo atravessa o lago para chegar aos túmulos. Ele entra no território impuro, encara a legião escondida, quebra a violência que bloqueava o caminho e oferece liberdade. Mas ele não será hóspede decorativo. Onde Cristo entra, os demônios gritam. Os porcos se precipitam e os ídolos econômicos, afetivos e espirituais começam a tremer. Deixe-os cair. Deixe cair o porco que você chama de necessidade. Deixe cair a lama que você chama de fraqueza. Deixe cair a aparência de culto que não se transforma em justiça. Deixe cair o canto que tenta abafar a voz de Deus. E volte a Senhor com verdade. Diga, entra também nos meus túmulos. Passa pelo caminho interditado da minha alma. Expulsa o que eu hospedei. Purifica o que eu alimentei.
Faz da minha oração não ruído, mas oferta. Faz do meu canto não vaidade, mas vida. Faz da minha liturgia não máscara, mas conversão. Porque no fim, não seremos julgados pela beleza que admiramos, mas pela verdade que permitimos que Deus realize em nós. Novamente, São Galo, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a perceber onde você talvez prefira aos porcos a Cristo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente, fica Senhor, para que esse vídeo não seja apenas um conteúdo assistido, mas uma resposta concreta de conversão. E envie também esse vídeo para alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.